Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto sobre vanguardas europeias. Especificamente, a gente vai falar hoje sobre surrealismo, os artistas, as características, o estilo, o que é o surrealismo. Então, a gente já tem noção de que no século XX você tem aquele grupo inicial de surrealismo, de vanguardas, que seriam o cubismo, o fauvismo, o expressionismo. Logo depois você tem o dadaísmo, e o surrealismo é uma consequência direta de estudos, variações, né, inovações que já vão ali para o meio do século XX, pós Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, mas ela tem essa referência entre esses dois períodos. As figuras mais importantes do surrealismo estão na obra do André Breton, Salvador Dalí e outros, certo? Para a gente entender o surrealismo, a gente tem que fazer menção à guerra, tanto a primeira quanto a segunda. Os surrealistas questionavam o fato da Europa ser tão civilizada, mas não conseguir evitar uma guerra. E mais ainda, como a guerra, a violência, às vezes ela cria, né, ou tira o pior das pessoas. A gente está passando muito por isso. Algumas pessoas que defendem a violência gratuita através de coisas que acham que são justificáveis. Então, o surrealismo ele trabalha muito com esse conceito, né, te força a pensar, mas te força a ver sob outras perspectivas. Então, aqui eu vou deixar, enquanto eu vou falando, uma fotografia, porque a foto já no século XX já era presente, dos principais artistas que fizeram parte do primeiro manifesto surrealista. Tempo. O surrealismo chega ao Brasil e nós temos figuras bem importantes no Brasil, entre elas a figura bem conhecida de Tarsila do Amaral, que é importante para a Semana de Arte Moderna, que a gente vai falar com calma. A figura mais conhecida do surrealismo, com certeza, é Salvador Dalí, que é considerado o pai do surrealismo. Bom, para a gente entender o que é surrealismo, eu vou definir numa frase só. Sonhos em forma de imagens. Peça para alguém, por exemplo, descrever o sonho que teve uma noite anterior. Geralmente essa pessoa vai tentar descrever assim, ó, eu sonhei que eu estava fazendo isso, aconteceu isso e terminou dessa maneira. Só tem um detalhe. Isso não é o que acontece. Eu sonhei que eu estava numa praia. Daqui a pouco eu virei, não era praia, era um vulcão. Eu nunca fui no vulcão, né? E aí começou a derreter e árvores começaram a nascer, só que as árvores começaram a chorar com olhos. Não faz sentido de nada com nada. E quando você acorda, algumas vezes você tenta entender o que aconteceu. Outras são sonhos mais fortes, até pesadelos. E outras, né, você tem vagas lembranças. Agora, coloque isso tudo dentro de uma tela. Isso é o surrealismo. Os surrealistas eles vão buscar esse conceito da realidade com o surreal ou irreal, o absurdo, né? A teoria dos surrealistas é a incerteza sobre essa paz que a guerra tira, e aí eles vão transformando essas imagens, né, esses sentimentos em imagens. Por exemplo, essa obra chama-se A Face da Guerra de Salvador Dalí. Né, um rosto monstruoso com um rosto dentro, com outro dentro. Então, essa guerra ela é internalizada, pelo menos era o que se pensava naquela época, onde as pessoas pensavam dessa maneira. E ele vê a face da guerra de maneira bem monstruosa. Sigmund Freud, quem ainda não ouviu falar sobre ele, pesquise, vale muito a pena. Freud ele tem, tem uma série, se não me engano, na Netflix, mas eu não assisti ainda, não posso ter referência com vocês se é interessante ou é válida. Mas você pode pesquisar sobre Freud para entender o conceito da psicanálise contemporânea e ele dá o início e os surrealistas vão beber nessa fonte. Ainda há pouco eu fiz aqui no estúdio e mostrei algumas imagens que eu vou mostrar para vocês e algumas pessoas travaram. Como assim travaram, professor? Porque o cérebro da gente é um mistério gigantesco. Freud diz que a gente tem camadas, o id, o ego, o superego. Algumas doenças mentais partem desse desequilíbrio, né, de sanidade ou saúde mental. E aí os surrealistas vão buscar na obra de Freud essa interpretação dos sonhos que até hoje ninguém cientificamente, ou metaforicamente, ou de maneira imaginária consegue ter. Eu não posso garantir para vocês o que é um sonho. O que eu posso dizer é que ele não tem uma coerência formal na hora de você definir. E o que você está olhando pode virar outra coisa instantaneamente. Agora, imaginem colocar isso numa obra. O entendimento
entendimento simbólico desse onírico, sonho irreal ou surreal. Isso é o conceito do surrealismo, né? É uma nova interpretação da realidade, onde você muitas vezes inconscientemente coloca a sua própria insatisfação, o seu próprio desequilíbrio, suas próprias contradições. Ou seja, o surrealismo é prato cheio para tu viajar bastante. Eu até brinco, professor, se eu gosto do surrealismo, isso me incomoda porque me leva nesse patamar, diz assim, nossa, o que eu estou pensando, como é que a cabeça está funcionando, isso tudo tem? Tem. Só tem um detalhe, se você não se dispõe, se você não entende, aí vai ser só uma imagem que parece absurda. Exemplo, essa aqui é a Galateia das Esferas de Salvador Dalí, um retrato da esposa dele, ou da segunda esposa dele. Alguém consegue perceber o rosto da mulher? Certo. Aí ele coloca esferas como se fossem planetas. Mas se você levar em consideração, inclusive a teoria da psicanálise de Freud, ele coloca também metáforas de óvulos e espermatozoides. Caramba, viajei agora. Ao mesmo tempo que tem tudo isso que eu falei, tem o rosto de uma pessoa. Aí, né? Professor, o que ele estava fumando? É melhor a gente não comentar sobre isso, certo? Nessa sondagem desse mundo interior, o inconsciente é uma incógnita. Eu não sei o que passa no inconsciente, porque o inconsciente, como o nome diz, ele não é literalmente controlável. Às vezes alguns de vocês fazem coisas no que a gente chama de automatismo psíquico puro. Isso já caiu no Enem por 2 vezes, e isso trata justamente daquele conceito onde algumas coisas que nós fazemos são involuntárias e você nem sabe exatamente o que está acontecendo. Eu vou explicar para vocês. Eu dirijo e saio da minha casa para a escola. Eu dou aula em 2 escolas, 3 escolas. Em alguns dias, eu perco o controle, literalmente, da realidade e meu corpo vai sozinho. Professor, o senhor está doido? Não, deixa eu explicar para vocês. Às vezes eu estou pensando em alguma coisa e como eu já funciono no automático dirigindo, e qualquer pessoa que dirige passa por isso, né, eu me dou conta que o caminho que eu deveria seguir conscientemente foi literalmente deixado de lado. Quando eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Professor, o senhor está doido. Só que isso não é constante. Ocasionalmente, esse inconsciente pode pesar, e isso é preocupante, né? Alguns de vocês podem fazer ações. Agora, traduz isso tudo numa obra. Nome da obra? Os Amantes, de Magritte. Ele escancara essa contradição entre um ato de intimidade, que deve existir entre 2 pessoas quando se relacionam, mas não pode ser deixar claro, porque essa impossibilidade de contato, principalmente hoje, é grande. Olha que interessante, ele faz essa obra, nem se sabia de pandemia, mas ela dá muito a pensar. Será que isso aqui é o futuro das nossas relações distantes, em função da pandemia e internet? Talvez, né? E aí, quando a gente começa a pensar nessa questão das inquietações, o surrealismo discute a ciência, a religião e a moral. O objetivo da arte não é te trazer respostas, mas sim aumentar essa quantidade de perguntas. O que, como, porquê e principalmente nas imagens. Atenção a isso, automatismo psíquico puro, porque ele trabalha nesse conceito. E essa escrita automática experimental é o que realmente o surrealismo questiona, bate em cima. A racionalização ela não vai existir, né, no surrealismo. Existe justamente o inverso. Eu vou pensar em outro plano, né? Eu vou fazer uma livre associação, literalmente, a partir do inesperado. Na prática, alguns de vocês, inclusive as pessoas que estão trabalhando no estúdio agora, já passaram por isso ou passam, né? Você está numa sala de aula, às vezes tua mão vai sozinha, começa a riscar linhas, formas geométricas, quadrados, não precisa de muito esforço. Você está nas redes sociais com o teu celular, quando você se dá conta, você está numa área que você nunca experimentou, ou vai pesquisar sempre a mesma coisa. Isso é o inconsciente. É aquele momento que você pega o controle e vai rastreando até achar alguma coisa que você não sabe o que é. É aquele dia que você está com fome, quer comer alguma coisa, mas não sabe o que você quer comer. Você sabe que está querendo, mas não consegue definir. Isso é o princípio do automatismo psíquico ou dessa livre associação. O Manifesto Surrealista, que foi escrito e que chega no Brasil, e obras do surrealismo. Bom,
Essa obra aqui chama-se No Prazer, a Morte. Né? É uma fotografia surrealista, porque não trabalha só pintura, trabalha fotografia, pintura, chega no cinema, tem obras de produção cinematográfica surrealistas, inclusive atuais, e fotografia. O Philip Hausmann era parceiro do Dalí e ele brinca com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete modelos, criando a ideia de uma caveira que pode criar a sensação de morte, porque a caveira trabalha muito nisso. Peraí, professor, eu acho que eu vi um vídeo na internet onde um pintor, um artista faz body art, pintura no corpo, e as modelos, ou os modelos, né, viram animais. Pois é, você está começando a entender o conceito do surrealismo. Eu vejo uma coisa e ele pode criar, além de imagens insólitas, outras imagens. Né? O surrealismo se divide, agora é mais técnico, em duas vertentes, o figurativo e o abstrato. O figurativo é aquele que você vê a imagem, mas ele é literalmente absurdo, é irreal. Exemplo, elefantes com pernas que são de insetos. Uma ave que metade é uma coisa, metade é outra, é uma figura surreal. Peraí, eu já vi alguns filmes que trabalham com esses conceitos. Eu sempre brinco que aquela linha do Harry Potter, ele trabalha muito no conceito do surrealismo. O Tim Burton, né, que fez Alice no País das Maravilhas, a Fantástica Fábrica de Chocolate, trabalha muito no conceito do surrealismo. Então, o cinema, as séries que vocês assistem vão beber nessa fonte. Já o surrealismo abstrato, eu vou transformar símbolos, formas em comparações. Na prática, surrealismo abstrato. O nome da obra, Paisagem Catalã, do Joan Miró, ou Joan Miró, como alguns falam na pronúncia. Professor, mas são só desenhos. Cada desenho desse aqui significa um animal, uma pessoa, um local. Parece alguns desenhos, algumas animações que vocês assistem, por exemplo, na TV aberta ou TV por assinatura. Pai do surrealismo, Salvador Dalí. Né? Eu tenho que comentar sobre isso, porque apesar do trabalho do Dalí ser um trabalho ímpar, a gente tem que levar em consideração que ele é um artista, um ser humano e tem suas qualidades, mas também tem suas considerações que são meio para se questionar. Salvador Dalí, ele era um showman, ele adorava chamar a atenção. Se vocês já assistiram um seriado chamado La Casa de Papel, as máscaras dos personagens são baseadas na figura de Salvador Dalí. Questionador, polêmico, né? Adorava chamar atenção. Suas próprias fotografias eram muito extravagantes. Aqui é ele sendo fotografado com uma lagosta na cabeça, mas ele também flertou ali com o fascismo do Mussolini na época, o que deixou ele em maus lençóis com muitos artistas. De qualquer maneira, não dá para desmerecer a obra dele, apesar de uma série de considerações sobre como ele vê as coisas. É como se tudo estivesse derretendo, mas ele questiona isso. Flacidez, onde faz referência à impotência sexual. Né? Principalmente no caso do homem, que isso é mais sério para o homem, socialmente falando. Por quê? Porque tem todo um processo de machismo, de patriarcado, então eu vou deixar uma série de questionamentos para vocês. Né? E aí ele começa a colocar o estado de putrefação. Mas ao mesmo tempo que essas imagens elas trabalham com isso, elas também trabalham com metáforas. Vocês estão vendo um ambiente? Esse ambiente é físico, né? Uma sala chamada Mae West, que é uma atriz americana dos anos 50, uma atriz de filmes de faroeste, daí o sobrenome, onde as cortinas são os cabelos dela, o sofá é a boca, o nariz é a lareira, os olhos são quadros e o rosto é uma parede com o piso. Ou seja, você vê ao mesmo tempo o rosto de uma pessoa, mas vê o ambiente. O nome da obra, Cisnes Refletindo Elefantes. Eu vou ficar um pouquinho nesse aqui para vocês viajarem junto comigo. Vocês estão vendo os cisnes aqui? Invertam, vocês vão ver elefantes. O pessoal do estúdio viajou muito aqui nisso. Ao mesmo tempo que você tem uma paisagem sólida, você tem uma figura feminina de lado aqui. Ao mesmo tempo que você tem uma árvore seca, sem vida, você vê uma pessoa literalmente esqueletética. E o surrealismo trabalha nisso. A figura vai se modificando à medida que você observa. Ela te leva a questionamentos interessantes, como é o caso do trabalho do Joan Miró, chamado Carnaval do Arlequim, né, onde é um carnaval baseado no carnaval veneziano. Mas, professor, o que isso tem a ver? É o mundo surreal, o mundo de sonhos, na visão do Miró, que vai basear a obra em cima de crianças, porque é assim que as crianças veem o mundo.
É assim que uma criança observa figuras. Ele faz um garrancho, ele diz, é uma pessoa. Ele faz outro grafismo, ele diz, é um cachorro. Só que a gente não imagina que a cabeça de uma criança, porque a gente já passou por isso há muito tempo, ela é literalmente onírica, é literalmente o imagético. E esse processo da criança em olhar o lúdico que a gente perde, ele transpõe, na imagem. René Magritte. O Magritte não se considerava surrealista, mas não dá para fugir da obra dele. Gente, observem, porque vocês já viram essa obra várias vezes. A Queda, né? Já foi trabalhado em clipe, já foi trabalhado em música. O surrealismo dele é para você analisar ponto por ponto e questionar o que isso significa, qual era a ideia do artista, onde ele coloca uma série de homens muito sérios, despencando como se fosse uma chuva, e por que só homens e não mulheres? Então o objetivo é a gente se questionar sobre a obra. Isto não é um cachimbo, ceci n'est pas un pip. O que é, na verdade, se não é um cachimbo? É um desenho. Só que na hora que a gente vê, a gente imagina que é um cachimbo. Então ele questiona que a arte, ela é uma ilusão a partir da tua percepção. Que a arte, ela pode fazer você imaginar, eu até comentei isso hoje com uma pessoa, e salvar, porque você consegue expressar suas dores e sentimentos através de um desenho só. Se outra pessoa vai entender, se outra pessoa vai aceitar e compreender, aí já é um outro ponto a se tratar. Mas a arte em si, ela tem sido, principalmente depois da pandemia, o maior canal de restabelecimento, inclusive de enfermidades mentais, depressão, ansiedade. Faça arte, consuma arte. Vai por mim. E eu não sou profissional dessa área, eu só estou indicando porque da minha área eu domino arte. Max Ernst. Este aqui, ele passou por uma série de fases, inclusive criou técnicas. A decalcomania, vou falar devagar para ajudar a minha intérprete, decalcomania e o frottage. Frottage a gente já fez muito quando era criança. Pega uma folha de papel, coloca em cima de uma calçada e risca um giz de cera. O que sobrar é o frottage. Mas, professor, qualquer pessoa faz isso. Pois é, ele pegou isso e transformou nisto, criando textura para que as pessoas pudessem tocar. Aqui no Maranhão, aqui em São Luís, as pessoas têm um hábito interessante. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver significa deixa eu ver e a pessoa já vai colocando a mão, pegar. A gente é muito tátil. As pessoas falam tocando nos outros, né? E tem gente que se incomoda. Por quê? Porque a pessoa não consegue fazer a leitura visual somente com os olhos. Ela tem que tocar para saber o que é. E a obra dele permitia isso. O André Masson e o Chagall, eles trabalham em linhas bem interessantes. Isso aqui parece uma cena de um filme, literalmente, de alienígenas ou alguma coisa do tipo, onde você questiona que essas figuras poderiam sair de um filme tipo de monstros imaginários, uma animação com figuras de heróis ou alienígenas. Pois é, o Masson, ou Manson, o André Masson, ele trabalha com isso. São figuras literalmente surreais e monstruosas, que poderiam sair perfeitamente da cabeça de qualquer um de nós. Ou melhor, será que, metaforicamente falando, esses não são os meus próprios demônios? Né? Será que, às vezes, o desenho que eu faço, ele não representa um estado emocional? Será que o desenho que eu faço seja agradável aos meus olhos? Por que isso me chama tanta atenção? Né? O Chagall, ele já tem uma pegada mais religiosa. E o Chagall influenciou muito, olha que interessante, o surrealismo no Nordeste, onde a religiosidade cristã nordestina é muito forte. Onde você vai colocando imagens como se fosse um sonho. Eu sonhei que tinha um homem verde, aí tinha um bode no sonho, não era um cabrito, a mulher estava tirando o leite da vaca. E aí surgiu a Virgem Maria, que na verdade era uma árvore. Depois tinham pessoas casando e um galo cantando. Eu estou descrevendo a obra do jeito que eu estou vendo aqui. Mas na hora que eu descrevo, a impressão que eu tenho é que eu estou descrevendo um sonho que você me contou na semana passada. Pronto, acabei de entender que essa questão do surrealismo é interessante. Eu vou voltar nesta aqui para a gente discutir um pouquinho mais sobre a obra do Dalí. Tem muitas obras do Dalí, né, que são comerciais. Por exemplo, você tem linhas de perfumes do Salvador Dalí, você tem museus, você tem móveis, casas, porque o conceito é bem interessante. A obra dele, ele te leva a pensar, até comentei, adoro comentar sobre isso com os meus alunos. Alguns deles, não todos, conseguiram ver animais aqui na obra. Né? O que é o surrealismo? Sonhos em forma de imagens. Sonhos que podem transcrever o teu estado emocional.
automatismo psíquico puro. Pesquisem sobre isso, pesquisem sobre Dalí, Freud e percebam que vocês assistem muitos filmes, muitas obras, muitas séries que têm esse conceito do viagem maluca, mas que é interessante perceber e sentir. Um abraço, vou ficando por aqui. Professor Marcos Dominício. Fui.